Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje você vai aprender o que são lentes claras, ou lentes escuras, ou lentes rápidas, ou lentes lentas. Se é que a gente deveria usar essa terminologia. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e gravador de vídeos como este aqui. Se você gosta de fotografia, se você gosta de vídeo, se você quer mais conhecimento nessas áreas, é uma boa ideia você se inscrever neste canal. E antes desse, existem mais do que 300 outros vídeos. Dá uma maratonada aqui que tem muita coisa. Tem review de um monte de equipamento, tem teste, tem vídeos de técnica, vídeos de dicas, enfim, tem um monte de coisa. Vamos falar sobre este conceito de lentes claras ou lentes rápidas e se a gente deve ou não se preocupar com isso. E na sequência, para esse vídeo aqui não ficar enorme, eu vou dividir em duas partes. Na sequência, a gente vai ter um outro vídeo aqui no canal dizendo se lentes claras são necessariamente lentes melhores. E assim você assiste os dois e complementa a informação. Mas nesse aqui, o que são lentes claras? Primeiro, vamos compreender que a gente está falando da abertura de diafragma de uma lente. A abertura por onde passa a luz que entra aí e grava a imagem. Esta lente aqui é uma 1740 f4L USM. Esse 4 é a abertura de diafragma. A gente está gravando com a RF 24105 f4, também f4. Ou seja, o diafragma destas duas lentes tem a mesma abertura e podemos já terceirizar digamos assim, o entendimento de que tem a mesma luminosidade. Isso quer dizer o quê? Se eu coloco essa lente agora, a 1740, a 2405 f4, como ela está? Ela está em 24mm e f4. Há um tanto de luz passando, que gera uma regulagem aqui de ISO 640 f4, 1/50 de segundo. E se eu trocar essa lente e colocar essa aqui em 24mm, nessas mesmas regulagens a gente tem a mesma fotometria, a mesma exposição, a mesma quantidade de luz. Então esse f4 é um indicativo da abertura por onde passa a luz e do tanto de luz que teremos como resultante. E aí vem duas coisas que estão no conhecimento fotográfico, na internet fotográfica há muito tempo, que é a ideia de que existem lentes claras e lentes escuras. Então muita gente fala assim, uma lente com essa abertura 2.8, 2.0, 1.8, 1.4, 1.2 são lentes claras. Lentes com abertura 5.6, 8, 11 são lentes escuras. Lentes como essas que são f4, ninguém sabe dizer direito se elas são claras ou escuras. Tem gente que acha que ela é escura, tem gente que acha que ela é clara, tem gente que diz que ela é intermediária. E muitas vezes nós vemos o termo lente rápida associada a uma lente clara, uma lente de grande abertura de diafragma. A essa altura vale vocês entenderem uma equação. Vocês não iam ficar tão longe assim da matemática, não fiquem chateados comigo. Mas pega o seguinte, vamos esquecer essas duas lentes que eu estou aqui, que são lentes zoom, e vamos imaginar uma lente de comprimento focal fixo, uma lente fixa, uma 50mm. Eu tenho aqui no canal aquele vídeo, zoom versus fixa, tudo que há de diferença, prós e contras de cada uma. Dá uma chegada lá que é um vídeo da série Pra Lá do Básico com todos os detalhes. Mas vamos imaginar então a lente fixa ou uma lente prime. Prime só é a terminologia em inglês para uma lente de comprimento focal fixo. Não é que é uma lente melhor, é só uma lente de um comprimento focal, não é zoom. Tendo dito isso, uma 50mm. É possível que essa 50mm tenha uma abertura 1.0? Como é que funciona o cálculo? Você vai ter uma formulinha que é CF, ou comprimento focal, é igual a F em itálico, que é esse indicativo da abertura, o F4, F2.8, F1.0. Então CF é igual a F vezes diâmetro. Diâmetro do quê? O diâmetro do orifício por onde passa a luz, o diâmetro da abertura do diafragma. Porque o valor da abertura é uma coisa,
O diâmetro da abertura é outra coisa. São dois números que versam sobre o mesmo item, né? A abertura de diafragma. Então você tem lá, comprimento focal é igual a valor de abertura, que é o número F, vezes diâmetro da abertura. Então digamos que você tem 50 milímetros, é igual a 1, aquele F1.0, vezes um diâmetro que você não sabe quem é. Você passa o 1 dividindo pelo 50 e você vai ter que o diâmetro é igual a 50. Portanto, uma lente 50mm terá abertura 1.0 quando a passagem de luz tiver o diâmetro de 50mm. Ah! Então uma lente ela é 1.0 sempre que o diâmetro for igual ao comprimento? Isso. Uma 200mm 1.0 teria um diâmetro de passagem de luz de 200mm. E uma 800mm 1.0, se existisse, teria 800mm de passagem de luz, de diâmetro de passagem de luz. Quanto mais perto desse 1.0, ou seja, quanto mais perto o seu diâmetro de passagem de luz está do comprimento da lente, mais a gente chama isso de uma lente clara e mais a gente dá essa outra derivação de dizer que é uma lente rápida. A gente já vai chegar no porquê rápida, mas entendam que com essa fórmula você sabe o diâmetro da passagem de luz. E aí você pode relacionar ao comprimento para saber o quão perto a sua abertura está do tamanho do comprimento. É possível uma lente ser mais clara do que 1.0? Claro, é uma equação, a gente pode pôr qualquer coisa. Existem lentes 50mm de abertura 0.95 ou até mais claras que isso. A Canon, acho que nos anos 60, já tinha uma 50mm 0.95. Vai aparecer aqui na edição qual lente era, o nome dela e a abertura, em que ano ela foi fabricada, porque agora eu não lembro de cabeça, mas já existem lentes de abertura 0.95 há muitos anos, em outros comprimentos que não só 50mm, esse foi um exemplo. Então, uma lente pode ter maior diâmetro de passagem de luz do que o seu comprimento. O que acontece que quanto maior o diâmetro de passagem de luz, menor a profundidade de campo que essa lente vai gerar nessa abertura. Então é lógico que uma lente 0.95 tem menor profundidade de campo que uma lente 1.0, que tem menor profundidade de campo que 1.2, que 1.4, que 1.8 e assim por diante. Porque ao fechar o diâmetro da passagem de luz, estamos aumentando a profundidade de campo, e isso por conta de um negócio chamado círculo de confusão, a definição que a gente vai obter com a passagem dos raios de luz dentro da lente, que não é alvo desse vídeo ou ele ficaria muito longo. Mas primeiro quero que vocês saibam isso. Comprimento focal é igual a diâmetro, F vezes diâmetro, e assim você tem o tamanho da passagem da luz. E quanto maior essa passagem de luz, mais luz passa por ela, porque mais espaço para passar luz. Quanto mais luz passa, mais clara a lente. E por que a gente chama uma lente de rápida? A gente chama uma lente de rápida porque, ao ter uma grande passagem de luz, você poderia usar um equivalente tempo de exposição mais curto, porque existe os 3 valores que governam a nossa exposição. Os 2 valores de luz, de quantidade de luz, que são abertura e tempo de exposição, e o valor de sensibilidade a essa luz, de resistência a essa luz, que é o ISO. Então, se eu estou deixando passar muita luz pela abertura, eu posso cortar essa luz pelo tempo de exposição e assim obter tempos mais imediatos, mais curtos, frações de segundo. Podendo usar um tempo de exposição mais curto, eu chamo uma lente clara de lente rápida, porque ela tem um efeito colateral de gerar tempos de exposição possivelmente mais curtos. Entendeu agora o que é uma lente clara e o que é uma lente rápida e por que as pessoas usam indistintamente um termo com o outro? Lente rápida é uma derivação da ideia de lente clara. Não é exatamente correto falar lente rápida, porque não necessariamente em todas as condições de luz você vai obter tempos de exposição curtos. E isso tudo que eu estou falando para vocês era muito mais importante em tempos de filme e no começo do digital. A gente está gravando aqui em ISO 640.
Em tempo de filme, isso já era perto da limitação de uma sensibilidade. Levou muito tempo para os filmes passarem do ISO ou ASA 400, 500, 800. Hoje a gente tem digitais que têm qualidade de imagem altíssima, em ISO 3200, 6400, qualquer full frame atual chega a ISO 6400 com qualidade maior do que um filme fotográfico tinha em ISO 800. Assim sendo, a ideia de que precisasse passar muita luz pela abertura da lente é bem natural no tempo de filme, porque o ISO não era grandes coisa. Então, para você conseguir tempo de exposição, já que o ISO não é grandes coisa, você usava muito a abertura. Já em tempos digitais, com câmeras com essa exuberância de desempenho de ISO que a gente tem, precisar de luz pela abertura não é tanto o caso. A gente pode escolher certas aberturas mais pela estética, profundidade de campo, desfoque de fundo de imagem, por outros fatores, mas não é necessário que a gente se preocupe neste sentido tanto com a luminosidade de uma lente, porque hoje a gente tem um desempenho de ISO que era inimaginável há coisa de uns 20 anos. Tá bom? Ficou claro o que é uma lente clara ou uma lente rápida e como você calcula o valor de abertura? Então pega aí a sua lente, uma lente zoom 1740 f4. Como é que eu calculo o diâmetro de passagem da luz? Eu pego lá 17 mm, comprimento focal, é igual a f, que é 4 vezes diâmetro. Vou passar o 4 dividindo pelo 17, 4, 8, 12, 16, dá 4, alguma coisinha. Então, esse diâmetro de passagem de luz é de uns 4 milímetros. E em 40 milímetros? 40 milímetros é igual a f, que é 4, vezes diâmetro. Passa o 4 dividindo, 40 por 4, 10. Então, em 40 milímetros, o diâmetro de passagem de luz dessa lente é de 10 milímetros? Isso. Então, o diâmetro variou de 17 a 40? Isso. Foi de 4 até 10 milímetros. E a quantidade de luz ficou a mesma? Ficou, porque a gente está mudando o comprimento. O comprimento faz também a absorção da luz. Então, há uma variação no tamanho dessa íris que deixa a luz passar. E não vai dar diferença na quantidade de luz, porque a mudança de comprimento também afeta a quantidade de luz. Então, a lente de diafragma de abertura constante, como f4, f2.8, na verdade, ao longo do zoom dela, a gente tem uma diferença no diâmetro da abertura, mas não tem diferença na quantidade de luz que chega lá no nosso sensor. Então, uma 200mm 2.8 e uma 20mm 2.8, ambas devem gerar, salvo diferenças de transmissão de luz, de umas outras coisas que a gente pode um dia aprofundar, mas se a abertura é 2.8, a gente está falando basicamente da mesma exposição em lentes de diferentes comprimentos focais, mesmo que o diâmetro de passagem de luz delas seja variável. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar... Estou derrubando uma caixa de filtros aqui. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre se lentes claras são necessariamente melhores ou não. A gente se vê por aí. Depois que eu parar de falar, vai vir a chamada do meu curso de composição e você também pode comprar o meu curso de fotometria, curso de fotografia em preto e branco, tudo lá no meu site. Entra no meu site, na seção de cursos, tem as explicações, os detalhes, carga horária, tem tudo lá. Compra um dos meus cursos e vem ser meu aluno ou minha aluna. Todo mundo que compra os cursos online tem acesso ao grupo de alunos no Telegram, onde pode tirar dúvida, tem contato direto comigo. A gente bate papo sobre várias coisas de fotografia, não só sobre as aulas. É muito bacana. Vamos lá. E estuda fotografia, que é a coisa mais divertida para você fazer. Não sei se é a mais divertida, mas é bacana. Vamos lá. Perdi totalmente o jeito de terminar um vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte,
Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!